próximos, sem manchamento ao longo do tempo. Tá? Sim. Então, a minha tese de mestrado, Uhum. ela avaliou isso aí em esmalte, só que esmalte abrasionado, né? Ah, tá. E no Uhum. esmalte abrasionado, quando você passa uma broca e prepara ele, tira essa camada brilhante dele, que é uma camada ácido resistente, ele tem uma adesão semelhante ao ataque ácido prévio. Mas, porém, com manchamento ou não? Não, aí não tem manchamento. Só que, por exemplo, numa classe 1, como essa daí da foto, Aham. você não vai biselar, porque você vai acabar deixando uma camada muito fina de resina ali, né? Então não vale a Aham. pena biselar nessa região, aí, ou criar um bisel nessa região, né? Sim, E aí sim. é onde eu falei que o Aquacare acaba tendo um bom desempenho Hum, no caso, hum, porque ele cria uma asperização, uma remoção dessa camada mais brilhante, mais ácido resistente, por abrasão, e é onde muitas vezes você nem precisa fazer realmente o condicionamento ácido. Só que ainda é um certo. equipamento que está um pouco ainda fora da nossa realidade clínica ainda, né? Sim. É, e bom, e agora não só com isso, né? Esse espirro que ele tem também, né? Esses Sim. perdigotos aí, agora vai começar, a gente vai mudar um Uma pouquinho a forma de sujeira, né? atuar, né? Oi? Tem que mudar um pouco dessa questão. Aí, Sim. Feitosa, pode passar um pouquinho. E aí, ó, pessoal, aqui é uma mudando agora do esmalte para a dentina. Quando a gente vê essa microscopia de cima aqui, isso aqui é a lama dentinária, né? É lá da dentina. É aquela camada que eu costumo brincar que é feito de fandangos, de resto de bactéria, do óleo da alta rotação, tá tudo ali misturado, né? Junto e Uhum. misturado e compactado. Sim. Agora, até pouco tempo atrás, né, quando a gente fazia restauração de amálgama, isso aqui era uma proteção, era o escudo da dentina. Só que quando a gente for começar a trabalhar com os sistemas adesivos, ela começou já a ser um empecilho para a gente. Uhum. Porque os adesivos não tinham condição de dissolver ela e ligar-se ao dente. E a hora que você polimerizava a resina não conseguia ultrapassar essa camada, a hora que contraía, descolava o fundo, tinha sensibilidade pós-operatória. Perfeito. Agora, Uhum. a partir do momento que a gente começou a ter uma limpeza, que é essa segunda microscopia, que a gente limpava essa superfície e deixava esses túbulos expostos, tinha condições da gente interagir direto com o cálcio da dentina, com os túbulos, e criar essa adesão a essa estrutura, né? E aí a gente tem duas formas de remover essa lama. Ou é com ácido fosfórico, tá? Ou Aham. com algum tipo de ácido, né, que dissolva essa lama, ou incorporando ela ao adesivo, que é o que forma para o autocondicionante. Porque qual que é a Exato. forma de aplicação do autocondicionante? Né? Pega um dente como esse aí, terminei o meu preparo, fiz uma boa profilaxia com pedra pómez e água tal, vou começar a adesão. Aí pego uma gota do primer ácido, aplico durante 20 segundos esfregando. Aí, à medida que ele vai esfregar ali, ele vai penetrar, dissolver essa lama dentinária e vai tornar ela parte constituinte do primer, né? E aí vai Do ter a híbrido, né? isso, é. E aí, em seguida, vai evaporar o solvente e aplicar o bonde, que aí vai impermeabilizar, né? Então, Perfeito. essa seria a outra forma. Quando você aplica o ácido, aí acho que pode passar, Feitosa. Quando você aplica o ácido, esse aqui é um corte longitudinal da dentina, em Essa microscopia imagem é eletrônica. feia, hein? Puxa vida, hein? Caprichou, hein, filho? Puxa vida. Olha isso, cara. Ele começa com. Quando você aplica o ácido,
ele começa a desmineralizar, e aí ele vai descendo até onde está essa barrinha dos 5 micrômetros aí, né? Sim. No período, a gente fala de 15 segundos. Então, Daqui até aqui. quando o fabricante fala que o ácido na dentina é 15 segundos, não é porque ele chutou um número, é que ele vai causar uma desmineralização dessa dentina numa profundidade tal que seu adesivo consegue penetrar até ali embaixo, né? Por exemplo, acontece muito com um aluno de graduação, ele aplica e vai chamar o professor para saber se está certo. 2 dias depois. Em vez de 15 segundos, vai 1 minuto e meio. Aí o que acontece? 1 minuto e meio você vai aumentar 10 vezes a profundidade, porque o ácido ele é um cavalo desembestado, né? Ele vai dissolvendo. Então, esse tempo que a gente fala, 15 segundos, é melhor você errar por menos do que você errar por mais, né? E aí que está o grande problema dos sistemas com ácido fosfórico. Porque você não domina realmente quanto que você desmineraliza e quanto você consegue penetrar com o nosso sistema adesivo aqui dentro. Você não controla, né? Ou assim, é mais sensível, a chance de erro é maior, né? Você tem que estar muito mais focado, né? E outra, além disso, vamos supor que você conseguiu, deu tempo bonitinho e tal, você vai aplicar o adesivo. E aí você tem que encharcar essa rede de colágeno que fica exposta aqui para você vedar realmente. Porque se você aplicar, né, como muita gente errava no começo, falou assim, vamos aplicar 2 camadas, 2 camadas de adesivo. Aplicava uma, polimerizava. O que acontecia? Ele brecava no meio a reação. Então, ele tampava o colágeno ali, ou o túbulo, e aí a segunda camada ficava acima dela, você não conseguia infiltrar. Aqui para cá, exato. 2 camadas de adesivo é consecutivo. Você passa uma, depois pega mais, passa mais adesivos para encharcar toda essa camada aqui com adesivo. Tem uma dúvida, doutor. Fala. Mas aplica uma camada, certo? Elimina o solvente ou não? Não precisa. Você pode eliminar o solvente na segunda camada ou depois que você achou que você saturou bem essa dentina, né? Então você aplica, vai aplicando e sempre assim, de forma ativa, pregando, porque isso vai favorecer a evaporação do solvente e vai favorecer a penetração do adesivo aí dentro. Mas esse adesivo ele não pode estar aberto 10 anos, né? Não. Que aí que eu bato na tecla de você ter um adesivo, que eu acho importante você ter um adesivo unidose. Você tem o melhor do adesivo, certo, doutor? No momento que você abre o frasco e esquece esse frasco aberto, né, você não tem todo aquele solvente. Então você pode saturar o quanto você quiser. E a gente fez um jogral lá na aula, fizemos um teatro, inclusive na especialização, sempre faço, Rodrigo, vou te mandar o filme depois, no qual a gente faz, cada um é um componente do dente, né? E tem a seringa tríplice, né? O cara assopra, justamente para mostrar que na ausência de um componente, nesse caso, se você não tiver o solvente, você não elimina a água, né, doutor? Sim. Você precisa. E outra, o solvente é importante não só por causa para eliminar a água, mas para se você secou um pouco mais, ele consegue reexpandir a fibra de colágeno de novo. Olha lá. Por isso que a sequência clínica é assim: condicionou 15 segundos a dentina, né? Então 30 segundos o esmalte, 15 a dentina. Lava, controla a umidade, porém a gente prefere hoje para os nossos adesivos à base de água e álcool deixar mais para seco do que para muito encharcado, né? Por causa justamente disso, porque o solvente à base de água e à base de etanol, ele consegue reexpandir essas fibras, né? Legal.
Legal. E para expandir, você tem que dar aquele tempinho que a gente fala, que é os 20, 30 segundos após a aplicação, jogando um leve jato de ar, que essa hora é a hora da reexpansão e evaporação de solvente. Legal. E aí depois está apto a polimerização, né? Top. Então, Top. você vê que assim, é uma série de detalhes que acaba tornando essa técnica mais sensível. Porém, ela é ruim? Não. Não. Só que você tem que ter um zelo maior. Quando você utiliza aqueles 3 passos, primer e bonde separado, isso tem de ser mais fácil de ser conseguido, porém é mais difícil um pouco de ser executado de forma adequada. À medida que vai aumentando os passos, você tem chance de ter erros, né? Mas ele consegue fazer isso de forma mais tranquila, porque o primer já vai criando essa abertura das fibras para o bonde depois só entrar de forma tranquila ali dentro. Tudo bem. Beleza? Perfeito. Aí é o seguinte, quando você pensa, né, dentro disso aí, com relação à cimentação, imagina uma cimentação de pino, né? Que é a dificuldade maior hoje que eu vejo nas adesões, é a adesão intracanal, né? Porque é difícil você controlar todos esses fatos de umidade, de infiltração do adesivo ali, o que leva hoje a gente ter outros mecanismos de adesão, como os adesivos autocondicionantes ou os cimentos adesivos, que muitas vezes são uma opção mais favorável, né? O que você acha sobre isso? Eu gosto bastante dos autocondicionantes duais para esse caso, né? Eu tive algumas experiências não muito boas em relação aos autoadesivos, os cimentos autoadesivos, tá? A gente podia... a live do dia 10, pessoal, a gente vai falar sobre cimentação de coroas e facetas, certo, doutor? De peças indiretas, né? E provavelmente a gente vai também fazer uma outra live só de cimentação de pino, pessoal, né, Rodrigo? Sim. E dessa forma a gente vai abordar diferentes indicações, né? E já explicando um pouco mais em relação ao que um e o outro acreditam, porque o Dr. Rodrigo tem a tese de mestrado e doutorado, acho que com autoadesivo, não é isso? O doutorado. A do doutorado com autoadesivo. Então ele tem muito mais a somar em relação a isso, mas principalmente mostrar também ao longo do tempo, como é que se comporta esses cimentos aí, né, professor? Sim. Muito bem. Agora, acho que pode passar para o próximo slide, que aí agora é isso. Então, o que a gente viu até agora? Que para a gente conseguir uma adesão, uma dentina, utilizando um sistema adesivo com ácido fosfórico, é uma série de passos que a gente tem que tomar cuidado ali e conseguir uma boa infiltração do adesivo, né? Aí, o que aconteceu? Quando lançaram os autocondicionantes, começaram a lançar um monte de trabalhos mostrando, né, que você não precisava aplicar o ácido dentina, que ele tinha uma adesão e tinha baixa sensibilidade pós-operatória, né? Tem vários artigos mostrando que a sensibilidade pós-operatória era menor que 5% em alguns casos, né? Então era muito pequena frente ao que as técnicas de ácido fosfórico causavam, né? E aí, à medida que a gente foi estudar isso, a gente começou a ver, nossa, como que a força de união dele na dentina era fenomenal, né? E aí, a hora que a gente começou a estudar as microscopias, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, de transmissão, desculpa, onde mostra por que esses sistemas adesivos autocondicionantes, eles tinham uma baixa sensibilidade pós-operatória. Justamente por causa disso aqui, ó. Ali dentro do túbulo
tem como se fosse uma mancha escura ali. Isso, o que que é? É a smear plug, né, a lama dentinária de dentro do plug, que criava ali como se fosse uma rolha no túbulo. E aí, o que que acontecia? Você não tinha uma alteração da dinâmica, da hidrodinâmica da dentina. E aí, o que que acontecia? Quando você aplicava ali naquela superfície da dentina esse primer ácido e depois o bonde, você criava uma impermeabilização ali, e muitas vezes a dentina, ela nem tinha nenhuma reação, porque você acabava nem alterando a pressão hidrostática ali dos Professor, canalículos. professor, Fale. nós temos 2 minutos, Oi? pessoal. Nós temos 2 minutos, tá? Então, já já vai interromper. Eu vou acabar, antes de 10 segundos, eu vou interromper e vou voltar, tá bom, doutor? Ok? Beleza, show. Então, o Tá. que acontecia? E aí a dentina estava boa, que a gente sabe que o que causa dor é a movimentação de líquido ali. Né? Então, e outra vantagem dele era que, assim, ó, à medida que você aplicava o ácido, o primer ácido, você só desmineraliza aonde ele vai. Então você não tinha aquela discrepância, eu desmineralizei um monte e infiltrei um pouco só. Não, ele só vai desmineralizar aonde ele vai. Então você não tinha discrepância entre quanto de ácido entrou na dentina e quanto você precisa entrar de adesivo. Não, né? Porque o primer ele já leva o ácido. E aí muitos ficavam assim, mas você vai aplicar um ácido na dentina e você não vai lavar? E a grande questão é que esse primer ele é neutralizado pelo cálcio da dentina. Então, Ai, a que legal. própria dentina. Professor, E não. eu vou interromper aqui, ó. Eu vou Tá. interromper e já vou chamar. Por favor, voltem todos aí para a gente continuar, ok? Um minutinho aí, valeu. Bom, dando andamento à segunda etapa aqui da aula para a gente finalizar os últimos slides. Estou aguardando aí o professor Rodrigo entrar. O André já entrou. Olha lá, professor Isabela, tudo bem? Ah, meu irmão Ciro. Ó, Ivan, Evandro. Muito bem, professor doutor Fábio, retornou. O senhor está pendendo para a dentística e adesão, né? Opa! Pendendo, daí caiu, né? Não é? Vamos lá. Bom, ele está conectando. Muito bem, mestre. Show. Pô, você perdeu que eu dei um loop aqui, cara. Vai Deu uma acabar. vacila. Vamos lá. Vamos esperar o pessoal entrar novamente aí, ó. O pessoal já está entrando. Ana Júlia. Vamos lá. Então, professor, nós paramos aonde ali? Em relação ao... Autocondicionante? Então, ele, Isso. na realidade, quando você aplica o primer ácido, então ele mantém a lama dentinária do túbulo, ele dissolve aquela lama dentinária ali em cima, penetra, e aí esse ácido ele vai ser neutralizado pelo cálcio da dentina, e ele só é neutralizado à medida que ele se liga quimicamente ao cálcio da dentina. Nessa região, né? À medida que ele é neutralizado, ele já é ligado à dentina através dessa reação de neutralização. Então a gente ficava louco, porque via uma camada híbrida fina, mas tão resistente, tão duradoura quanto os adesivos de 3 passos, que geravam uma série de problemas, e ele não tinha esses problemas de sensibilidade, ele criava essa união de forma efetiva e com muito menos problema. Foi aonde ele começou a ganhar poder de mercado. Passa uma outra, deixa eu ver se vai aparecer. Ali, ó. Essa é uma microscopia eletrônica de transmissão mostrando as fibras de colágeno expostas. Aqui. Uhum. E ali dentro é a lama dentinária entupindo o túbulo.
criando realmente como se fossem rolhas ali dentro, onde a pressão hidrostática da polpa não vai interferir, a polpa não vai ter movimentação de líquidos ali, então vai criar uma impermeabilização efetiva ali daquela região, né? Certo. Principalmente porque a hora que se aplica a segunda camada, que é o bond, aí ele veda realmente tudo ali. É como se estivesse invernizando aqui em cima, né? Fazendo aquele caramelo que a gente enxerga no visual quando a gente aplica a última camada ali do adesivo, né? Por exemplo, a hora que a anestesia volta, né, a tendência é a polpa criar uma pressão ali dentro daquele tubo. Tentando empurrar essa rolha para fora, teoricamente, praticamente, né? E aí, quando você tem essa rolha ali estabilizando, né, a lama dentinária ali estabilizando e criando ali um vedamento, essa água ela não vai, o fluido não vai interferir na adesão também. Por isso que Perfeito. a gente faz pesquisa ao longo do tempo, né? Pesquisa, o professor André tem bastante pesquisa de 1 ano, 2 anos de acompanhamento no laboratório e tal, e ele vê que esse tipo de adesão, ele tem pouca redução da resistência de união ao longo do tempo, né? Então, essas características favorecem esse tipo de adesivo. Então, se Perfeito. você quer um adesivo com baixa sensibilidade pós-operatória, com uma boa durabilidade de adesão, vale a pena investir num sistema como esse, né? E aí, os universais, eles pegaram essa forma, esse sistema de trabalhar parecido, né? Então ele usa o mesmo monômero que esse sistema que o Clearfield usa, né? Ele usa alguns solventes específicos para poder utilizar ele com ácido ou sem ácido na dentina. Então volto a frisar aqui. Adesivo universal, pessoal, você pode usar ele na dentina com ácido ou sem. Porém, a melhor utilização dele para dentina é sem o ácido. Certo. No esmalte, por mais que ele possa estar agindo no esmalte, eu sempre recomendo você fazer o ácido seletivo no esmalte. Beleza? Mas na dentina ele vai agir bem parecido. Tem alguns artigos recentes mostrando que você pode usar um universal, né, esfregando na dentina ali e tal, e aplicar uma resina flow ou uma resina de alta viscosidade, um adesivo puro, alguma coisa, sobre essa camada que vai trabalhar como se fosse o bond, né, ajudando na resistência de união e no selamento da dentina, que é o que a gente chama de selamento dentinário imediato, ou resin coat. Resin coat technique, né? Uhum. Que é feito com esse sistema. Mas aí a gente pode falar mais do selamento na live. Na próxima, sim. E eu uso bastante a Grandioso Heavy Flow, cara, para isso. Tá? Sim. Ela tem carga e ela faz uma boa hibridização e, ao mesmo tempo, ela tem uma fluidez interessante para unir essa relação aí. Eu tenho optado hoje para restaurações diretas, até para regularizar aquela camada de dentina, da camada mais profunda, né, utilização do Clearfield ou universal, e aí a utilização de uma resina Bookfill Flow, né? Aí uma das que eu gosto foi a SDR, né, que a gente acabou pegando ela bem no começo, né? na fase inicial dela. Sim, né? Quando todo mundo achava loucura que esse negócio de Bookfill, a gente já pesquisava lá, né? Fazendo esses 300 dentes de domingo. Domingo. Isso que é amor da odontologia, né? Passar o final de semana inteiro cortando dente, vendo que... Mas o Márcio está perguntando, como é o fenômeno dos materiais que não escorrem. Márcio, é tixotropia, é uma característica, tá?
Material de moldagem tem, alguns materiais tem, outros não, tá bom? Quando você tem carga, por exemplo... Oi? Clareador dental tem. Clareador dental. Quando você tem carga numa resina flow, que é, por exemplo, a Grandioso Heavy Flow, quando você tem mais carga, ela tende a ter uma tixotropia, tá? Porque as partículas lá de carga seguram esse líquido, não deixa escorrer tanto, tá bom? Isso. Pode continuar aí, professor. Então, e uma outra flow que eu tenho gostado de utilizar, principalmente para preencher caixa proximal, é a Bookfill Flow da Shofu. Ah, Que legal, cara. Não conheço. ela tem uma tecnologia interessante, que é a Jarmor, são partículas que liberam vários íons, que alguns são bactericidas, outros são remineralizadores, outros agem na sensibilidade, né? Então tem 5 ou 6 íons que são liberados ali no espaço interproximal ali, que favorecem um resultado pós-operatório bem interessante. E Que tem legal. utilizado uma consistência boa de preenchimento ali da caixa, e ele pode ficar exposto ali naquela região, né? Porque não vai ter contato direto com a oclusão. Então é bem interessante esse tipo de flow para aquelas regiões ali, né? Legal. E essa camada ela facilita várias coisas, né? Desde você adaptar ali, não criar bolhas na região. Então tem uma série de vantagens de utilizar essa flow de forma intermediária nas restaurações. Perfeito, meu querido. Perfeito? Vamos continuar ali no... Vamos lá. Uhum. Bom, Bom, o problema maior, né, de todo o sistema adesivo, e eu acredito, até comentei com você com relação a qualquer sistema que é autocondicionante ou autoadesivo, onde você não vai aplicar um ácido, é que para ele penetrar ali e interagir com a dentina, ele precisa passar pela lama dentinária, né? sim. Então, o que acontece? Se essa lama ela tiver muito espessa, né, você não limpou direito, ou não fez uma boa profilaxia, ou por algum motivo ficou esse resíduo de material muito espesso, E aqui ali tá na... muito, né, doutor? Oi? Aqui tá muito mesmo, né? Sim. Então, o que acontece? Quando você tem muito, ah, você, no tempo clínico, você consegue infiltrar ela de forma diferente, ou ela vai impedir que o seu pai interaja com o cálcio da dentina. E Perfeito. aí você não, aí é onde você perde a adesão. E onde a gente tem essa lama bem espessa é justamente onde você vai quando você vai desobturar canal. Que aí tem gutapercha, tem cimento endodôntico, tem um monte de coisa que ele cria uma smear layer grossa, né? Ou você vai tirar aqueles amálgama que tem aquele forramento com óxido de zinco e eugenol, sabe aquelas materiais mais antigos? Sim. Nossa. E aí é onde a gente acaba tendo uma perda na performance desses sistemas adesivos. E principalmente para os universais, né? Então, quando a gente fala, universal eu não estou tendo sucesso. De repente, precisa dar uma ênfase maior depois do preparo nessa profilaxia, na limpeza, né? Uma das coisas que quando eu vejo que existiu uma lama muito grossa, muito detrito, uma coisa simples de ser feita, né, é a limpeza dessa dentina com ácido poliacrílico. Top. É o mesmo ácido que utiliza para o ionômero de vidro, utilizar para o ionômero de vidro, para limpeza da superfície. Ele é um ácido fraco, que ele não causa desmineralização da dentina e não tira a lama de dentro do túbulo dentinário. Só que ele deixa exposto o cálcio ali da dentina ou dissolve de forma
bem satisfatória essa lama. E aí fica uma lama bem fininha, onde você consegue fazer uma boa adesão ali, né? Sim. Então, E o alguns pode falar. importante é realmente entender isso, pessoal. É igual você pegar um adesivo de carro, tá bom? E você colar sobre o seu vidro que está sujo de pó, certo, doutor? Então, a partir do Sim, momento, qualquer coisa, perfeito. ela solta. Então, se você contrai, só a contração de polimerização desse adesivo, se você tiver uma camada de pó, a gente não faz isso na forma, quando a gente quer que o bolo não grude, né? Passa o quê? Alguma coisa para grudar aquele pó, né? Que no caso seria a lama dentinária, que está aí sobreposta, porém, se você deixar, você vai aderir sobre o pó. Contraiu, remove, certo, mestre? Certo, perfeito. A doutora Viviane, ou Vivian, isso, ela falou do EDTA, cara. Aí, Então, o EDTA vai depender da concentração. Geralmente, a que o endodontista usa, neto. para uma limpeza razoável, ele vai quase 2 minutos, né? Uhum. O ácido poliacrílico é 20 segundos esfregando, já é o suficiente. E o Perfeito. ácido poliacrílico, ele tem da DFL, tem chama Dentin com Honor, tem o da SS White, que é o que eu acabo usando bastante, né? Que é o ácido poliacrílico, ele é azulzinho, né? E principalmente eu acabo usando da DFL ou da SS White, né? 20 segundos você aplica ele vai fazer toda a limpeza, tanto do canal, né, quando você vai cimentar pinos, ou quando você vai remover uma restauração muito grande, você aplica ele 20 segundos. Tem alguns estudos com EDTA, né, só que o EDTA eles falam em torno de 2 minutos, que acaba. E também age da mesma forma, né? Tirando essa smear layer e vai fazer a limpeza. Mas aí 2 minutos começa a prolongar muito o tempo clínico, né, meu? É isso. Então, principalmente quando você vai trabalhar com algum tipo de Sistema adesivo. restauração, são muitas restaurações, né? Não vale a pena muitas vezes. E o Beleza. ácido poliacrílico é extremamente barato, fica fácil da gente trabalhar, beleza? E Legal. aí, pessoal, Uhum. se você tem isso, né? Se você consegue reduzir essa lama ou você consegue fazer uma limpeza, uma boa profilaxia, um acesso legal, principalmente utilizando aquelas escovas de Robson bem fininhas, né? A DH Pro tem algumas, eu não sei se o Feitosa conhece alguma outra empresa, que você consegue limpar com pedra pómez ali, e a pedra pómez é fantástica ali. Não, não vai ter nenhuma contraindicação quanto a isso, né? O que eu, Sim. particularmente, não recomendo é a utilização de nenhuma pasta profilática, Isso, né? entra canal, né? Ou é pedra pómez e água, ou é esses dois ácidos mais fracos que eu falei para vocês. Qualquer pasta de profilática, geralmente a base dela é oleosa. E o óleo ali vai impedir com que seu primer ácido tenha uma boa permeabilidade na dentina. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Sim. E também acho que não vale a pena. O pessoal fala, vou aplicar a Ultradent tem uma pasta com clorexidina, alguma coisa do gênero, mas eu falo, não tem sentido para os adesivos autocondicionantes, tá? E você está enfiando mais coisa para tentar tirar depois do canal, né, meu? Né? Sim, sim. Beleza. Muito bem. Pode passar mais uma aqui, mestre? Pode. Aí, ó, aqui é uma microscopia que foi da minha tese de doutorado, né? Onde a gente comparava justamente a tecnologia de autocondicionante com uma tecnologia de 2 passos, onde a gente vê aqui, ó, foi uma técnica que a gente utilizou para marcar como que era o comportamento da água da dentina agia na interface de união. Então aqui, ó, tem a dentina embaixo,
Aí depois tem uma camada mais escura, que é a camada de adesivo, e depois já a resina composta, ali em cima, as partículas de carga da resina. O que acontecia? Aqui, ó, na imagem aqui em cima, é o clear fill e o single bond inicial. Lá em cima ou aqui? Aqui em cima, é isso. Então, Tá. single bond, clear fill. Então, quando a gente aplicava isso aí, cortava e fazia análise. Então, se a gente vê que a água ali do clear fill, ela fica bem próximo ali da dentina, no outro, Feitosa. Ali no, aqui. ó, não, o superior direito. Desculpa, do clear fill, ok. Então a água ela assim, ficava né? ali. Ela ficava ali em cima. O do clear fill, do single bond, o que acontecia? Ele ficava mais água retido, né? Por quê? Porque normalmente, quando você aplica o clear fill, é sempre na dentina seca. Essa é a grande vantagem. Você não precisa ficar controlando a água, você não precisa ficar tendo preocupação em se você hidratou demais ou desidratou demais. Não, acabou o preparo, limpa o que for com esse ácido mais fraco ou com uma boa profilaxia, seca e vai aplicar o adesivo nessa superfície seca. Não pode ter umidade, porque a umidade ela vai diluir o ácido do primer. Então você não pode aplicar com umidade. O single bond, como a gente mostrou lá naquelas primeiras microscopias, ele precisa da umidade. E essa umidade que ele precisa, ela vai ficar parte dela dentro da camada híbrida. Tá vendo ali no superior esquerdo? Aqueles pontinhos ali, ó, branquinho, é a água residual que ficou dentro da camada híbrida. Então, o que acontece? A água, com o passar dos anos, ela vai degradando a interface, que é essa a imagem de baixo. Olha a quantidade de água que ficou depois de basicamente um ano simulando no laboratório. Então, ele era assim, né? Era assim no princípio, ela aprisionada, e o quanto ela solubilizou dessa camada está aqui em branco. Isso. Né? Que essa água veio do meio bucal, e veio da parte interna da polpa. Olha ali nos canalículos, como você tem a água sendo puxada para aquela região ali. Né? E isso que acaba gerando dor, acaba gerando um pouco de sensibilidade. E olha que a gente aplicava no rigor da técnica, né? Tomando todos os cuidados. Né? Ao clear fill, que é o inferior direito, passado um ano, a mudança que houve na penetração de água no interior da camada híbrida é mínima. Isso, exatamente. Então, você tem uma estabilidade ao longo do tempo muito maior quando você está utilizando esse tipo de adesivo autocondicionante do que no qual você faz o condicionamento ácido fosfórico prévio, né? E tentando controlar essa umidade depois, né? Certo? Sim. E assim, você tem, além do benefício disso, estabilidade, que a gente fala, estabilidade hidrolítica, né? Você mantém essa estabilidade do tempo, né? Então, você tem uma performance de ser melhor, sensibilidade pós-operatória, você vai ter uma resistência de união semelhante de um do outro, né? Isso é o mais interessante, né? Então, eu sou empolgado para falar desses sistemas adesivos aí, porque quando a gente começa a estudar por dentro, realmente aprofundado esses tipos de sistemas adesivos, eles acabam realmente mostrando por que vieram. Né? Então, eles têm um desempenho. E, cara, sinceramente, estou empolgado com os universais, que eles têm mostrado um bom resultado para a adesina, tal como os outros adesivos. Então, eu acho que é uma coisa, é um sistema que vai perdurar. Né? A partir do momento que os fabricantes
tornar a acidez de passo único universal mais amena, com monômeros que tem já um desempenho clínico legal, cara, tem certo isso daí. E tem um Perfeito. desempenho clínico muito legal. E Só aí, dentro... reiterando um pouco do que você falou também, para vocês terem base, dá uma olhada a quantidade da penetração, né? Quando você utiliza o ácido, o Total Wet, né? Quando você aplica o ácido na dentina, olha o quanto ele penetra, né, Rodrigo? Isso também é um fator, né? E olha a Sim, sim. diferença, né, em relação à penetração, né? Quase um décimo, né? Mais ou menos, né? Sim. Isso é o que o doutor estava falando em relação à sensibilidade pós-operatória. Você está trabalhando aqui o smear plug e o smear layer e fazendo uma união em relação a isso aí também. Ao invés de desobliterar tudo e jogar o adesivo dentro do túbulo, né? Alô? Alô, tá aí? Doutor? Alô, alô? Alô? Volta. Ele já está entrando. Ele tá entrando já. Isso. Já vai voltar já, Marcelo. Tá? Ele se perdeu ali em Bilar, que é Viu? grande. A cidade é Demorou. grande. A cidade é grande, ele foi dar uma voltinha na praça e voltou rapidinho. Bilac é dessas coisas. Mas você é rápido, hein, cara? O Você foi, cachorro, ó. cachorro fez xixi no poste aqui, caiu na internet. Você foi foi até a praça, tomou um picolé e voltou. Você tá violento, cara. Ele colheu uma soja lá, né? Pescou 2 peixes e voltou. Isso É. aí. E aí, Feitosa, e finalizando tudo isso aí, assim, em termos de durabilidade, o que a gente tem que levar em consideração também é a margem de esmalte em volta da restauração. Perfeito. Então, quando você tem a margem de esmalte em todo o preparo, né, ou tem um preparo, vamos supor, uma classe 1, que tem todo o esmalte em volta, aí qualquer bobo trabalha bem. Né? Já dizia um professor meu, falou assim, com dinheiro qualquer bobo trabalha. Faz coisa. Eu É, quero ver trabalhar sem dinheiro. isso. Agora, É, o esmalte, ele já é uma vantagem para todo o processo de adesão. Né? Porque certo. ele acaba vedando mais a região em volta do dente, então você tem menos possibilidade de ter problemas. Né? Certo. Uhum. E aí uma coisa que me questionavam muito, e até meu chefe aqui da faculdade, quando eu lecionava, me falava muito, era assim, vocês veem essas coisas aí, mas no meu consultório faz 30 anos que eu faço restaurações adesivas, nunca caiu uma por causa disso, não sei o que, ou soltou, né? Porque pelo jeito, quando você vê essas coisas, você fala Uhum. assim, pronto, vai soltar tudo, né? É, E aí eu comecei também tentar buscar a resposta para isso, né? Porque quando você começava a ler os artigos de degradação de adesivos, você fala assim, pô, a gente estuda tanto para quê? Para depois de um tempo já ele perder, né? uhum. E aí a gente começou a ligar as coisas do seguinte: a partir do momento que a polpa ela tem uma certa vitalidade, né? Falavam muito em que algumas enzimas eram do tal, não sei o quê. O que acontece? Alguns artigos mostrando que depois que passou um tempo, a própria polpa ela vai selando esses canalículos, né? Certo. Como se Uhum. fosse a criação de uma dentina reacionária, né? E Perfeito.
esse selamento acabava dando estabilidade ao longo do tempo, mesmo para esses sistemas adesivos de 2 passos convencionais, né? Então, o resumo da ópera, muitas vezes, é assim, ó, aplique bem o adesivo, né, para que você possa ter um resultado favorável a curto prazo e que você possa ter um tratamento mais previsível ao longo prazo também, né? Então, à medida que você vai avaliando todo esse contexto, proximidade com a polpa, margem de esmalte, profundidade da câmara, quantidade de Smirlen gerado durante o preparo, você começa a selecionar um melhor adesivo, né? Perfeito. E o professor Ricardo Marins, que era de Bauru na época, ele lançou uma revista, chamava Biodonto, ele escreveu aquela revista lá, e eu guardei aquela revista, cara, e até hoje é um clássico para mim, porque ele coloca que você precisa ter alguns adesivos para você, como se fosse um sommelier de vinho, escolher o melhor para aquele prato. Perfeito. Né? Dependendo do prato que você vai utilizar, é melhor você utilizar um vinho tal, um vinho tal. E ele falava muito isso na revista, que dependendo do caso que você tem, você precisa lançar mão de uma tecnologia. Mas, de forma resumida, o que eu tenho no consultório hoje é um adesivo autocondicionante de 2 passos, um adesivo universal e um adesivo convencional de 2 passos, né? Que é basicamente para cimentação de facetas, peças mais finas, né? Agora, peças maiores e mais profundas, eu acabo utilizando o universal ou autocondicionante de 2 passos. E vale a pena para quem trabalha com a dentística e trabalha diariamente, possibilidade para você conseguir resultados favoráveis. Tudo bem. É isso aí. Bom, professor, você é uma enciclopédia, né, bicho? Você viaja, estuda muito, deve dormir pouco também, sei lá, né? Mas, cara, pessoal, essa aula aí, ó, o Rodrigo ele estuda muito, tudo isso que ele mostrou para vocês é uma síntese de muitas coisas que a gente discute pessoalmente e te agradeço do fundo do meu coração a disponibilidade do seu tempo para dividir com tanta gente boa, passou bastante gente aqui, muita gente ficou aqui nessa palestra, tá?